Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Hoje nós vamos iniciar a disciplina de Tecnologia da Informação com um dos conteúdos mais importantes para concursos, que envolve os conceitos de internet e intranet, além das ferramentas e aplicativos mais utilizados no dia a dia. Primeiramente, é fundamental entender o que é a internet. A internet é uma rede mundial de computadores interligados, que permite a comunicação e o compartilhamento de informações em escala global. Por meio dela, é possível acessar sites, enviar e-mails, assistir vídeos, realizar pesquisas e utilizar diversos serviços digitais. Já a intranet é uma rede privada, utilizada dentro de uma organização, como empresas ou órgãos públicos. Ela funciona de forma semelhante à internet, mas com acesso restrito apenas aos usuários autorizados. A intranet é muito utilizada para compartilhar informações internas, documentos, sistemas corporativos e facilitar a comunicação entre os membros da instituição. Enquanto a internet é aberta e acessível a qualquer pessoa, a intranet é controlada e segura, sendo utilizada para fins internos. Em provas, é comum a banca cobrar exatamente essa diferença entre rede pública e rede privada. Agora vamos falar sobre os conceitos e modos de utilização dessas tecnologias. O uso da internet e da intranet envolve diversos recursos, como navegação em páginas web, envio de informações, armazenamento de dados e comunicação em tempo real. Para acessar a internet, utilizamos navegadores, que são programas responsáveis por abrir páginas web. Entre os navegadores mais conhecidos estão Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari. Esses aplicativos permitem acessar sites, fazer downloads, salvar favoritos e navegar por diferentes conteúdos. Outro recurso muito importante é o correio eletrônico, conhecido como e-mail. O e-mail é uma ferramenta de comunicação que permite enviar e receber mensagens, anexar arquivos e se comunicar de forma rápida e eficiente. É amplamente utilizado tanto no ambiente pessoal quanto profissional. Também temos os grupos de discussão, que são espaços onde várias pessoas podem interagir, trocar ideias e debater assuntos específicos. Esses grupos podem estar presentes em fóruns, listas de e-mail ou plataformas online. As ferramentas de busca são outro elemento essencial. Elas permitem localizar informações na internet a partir de palavras-chave. O exemplo mais conhecido é o Google, mas existem outros buscadores que também desempenham essa função. Saber utilizar corretamente as ferramentas de busca é fundamental para encontrar informações de forma rápida e eficiente. Além disso, temos as redes sociais, que são plataformas digitais utilizadas para interação entre pessoas, compartilhamento de conteúdo e comunicação. Exemplos incluem Facebook, Instagram, X, LinkedIn, entre outros. No contexto profissional, as redes sociais também podem ser utilizadas para divulgação de informações e networking. Outro ponto importante é entender que todas essas ferramentas fazem parte do ecossistema da internet e são utilizadas tanto no ambiente pessoal quanto no ambiente de trabalho. No caso da intranet, essas ferramentas podem existir de forma interna, adaptadas à realidade da organização. Em provas, a banca costuma cobrar conceitos básicos, funcionalidades e diferenças entre essas ferramentas. Por isso, é essencial compreender não apenas o que cada uma faz, mas também como elas são utilizadas no dia a dia. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é importante revisar os conceitos, conhecer as principais ferramentas e entender suas aplicações práticas. Esse é um tema muito presente em concursos e, com o estudo correto, pode se tornar um ponto forte na sua prova. Agora nós vamos trabalhar um conteúdo essencial dentro da disciplina de Tecnologia da Informação, que envolve noções de sistema operacional, especialmente no ambiente Windows, além de acesso remoto, transferência de arquivos e uso de aplicativos multimídia. Primeiramente, é importante entender o que é um sistema operacional. O sistema operacional é o software responsável por gerenciar todos os recursos do computador, como hardware, memória, arquivos e programas. Ele funciona como uma interface entre o usuário e a máquina, permitindo que você utilize o computador de forma prática. No caso do ambiente Windows, estamos falando de um dos sistemas operacionais mais utilizados no mundo,
especialmente em ambientes corporativos e no serviço público. É fundamental conhecer sua estrutura básica. Dentro do Windows, você precisa entender elementos como a área de trabalho, que é a tela principal onde ficam os ícones e atalhos, a barra de tarefas, que permite acessar programas abertos e funcionalidades do sistema, o menu Iniciar, que dá acesso a aplicativos, configurações e ferramentas, e o explorador de arquivos, que permite gerenciar pastas e arquivos. O explorador de arquivos é uma ferramenta muito importante, pois permite criar, copiar, mover, renomear e excluir arquivos e pastas. Em provas, é comum a cobrança de operações básicas com arquivos, além de atalhos do teclado que facilitam o uso do sistema. Outro ponto relevante são os programas e aplicativos que rodam dentro do sistema operacional. O Windows permite instalar e executar diversos softwares, desde editores de texto até programas mais complexos. Agora vamos falar sobre acesso à distância a computadores, também conhecido como acesso remoto. Esse recurso permite que um usuário acesse outro computador pela rede, como se estivesse fisicamente presente nele. O acesso remoto é muito utilizado em ambientes corporativos para suporte técnico, trabalho remoto e administração de sistemas. Ferramentas como a área de trabalho remota do Windows e aplicativos como TeamViewer permitem esse tipo de conexão. Esse tipo de acesso exige cuidados com segurança, como o uso de senhas fortes e controle de permissões, pois envolve o controle de um computador à distância. Outro tema importante é a transferência de informação e arquivos. Existem várias formas de transferir arquivos entre computadores, como por meio de dispositivos físicos, como pendrives, ou por meio de redes, utilizando e-mail, sistemas de compartilhamento ou serviços em nuvem. Também é comum a utilização de protocolos de transferência, como o FTP, que permitem enviar e receber arquivos entre máquinas conectadas à rede. Agora vamos abordar os aplicativos de áudio, vídeo e multimídia. Esses aplicativos são responsáveis por reproduzir, editar e gerenciar conteúdos como músicas, filmes e apresentações. No ambiente Windows, existem programas que permitem reproduzir arquivos de áudio e vídeo, como players multimídia. Além disso, existem aplicativos de edição que permitem cortar, modificar e criar conteúdos multimídia. Esses recursos são amplamente utilizados tanto no dia a dia quanto no ambiente profissional, principalmente para comunicação, treinamento e apresentação de informações. Em provas, a banca costuma cobrar conceitos básicos sobre o funcionamento desses aplicativos, formatos de arquivos e formas de utilização. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é importante conhecer as funções básicas do sistema operacional, entender como gerenciar arquivos, compreender o funcionamento do acesso remoto e saber como utilizar ferramentas de transferência e multimídia. Esse é um conteúdo bastante prático, então quanto mais familiaridade você tiver com o uso do computador, melhor será o seu desempenho na prova. Agora nós vamos trabalhar um dos conteúdos mais importantes dentro da disciplina de Tecnologia da Informação, especialmente para concursos, que envolve o uso do pacote Microsoft Office, redes de computadores e conceitos de segurança da informação. Vamos começar pelo ambiente Microsoft Office, que é amplamente utilizado no serviço público e no setor privado. Dentro dele, temos 3 ferramentas principais: editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações. O editor de texto mais conhecido é o Microsoft Word. Ele é utilizado para criar, editar e formatar documentos. É fundamental conhecer funções como formatação de texto, alinhamento, uso de estilos, inserção de tabelas, imagens, cabeçalhos e rodapés. Em provas, a banca pode cobrar atalhos, funcionalidades específicas e identificação de recursos dentro do programa. Em seguida, temos as planilhas eletrônicas, representadas pelo Microsoft Excel. Esse é um dos programas mais cobrados em concursos. Ele permite trabalhar com dados organizados em linhas e colunas, realizar cálculos, criar gráficos e analisar informações. É essencial entender conceitos como células, fórmulas e funções. Funções básicas como soma, média, máximo e mínimo são frequentemente cobradas. Além disso, o candidato deve conhecer referências de células e noções de formatação de planilhas.
Outro aplicativo importante é o Microsoft PowerPoint, utilizado para a criação de apresentações. Ele permite inserir textos, imagens, gráficos, vídeos e aplicar animações e transições. Em provas, podem ser cobradas funcionalidades básicas, como inserção de slides, organização de conteúdo e uso de layouts. Agora vamos falar sobre redes de computadores. Uma rede de computadores é um conjunto de dispositivos interligados que permitem a troca de informações. Essas redes podem ser locais, como uma rede dentro de uma empresa, ou globais, como a própria internet. Dentro desse tema, é importante entender conceitos como compartilhamento de arquivos, comunicação entre dispositivos e acesso a recursos em rede. Também é comum a cobrança de noções básicas sobre tipos de redes, como LAN e WAN. Seguindo, temos os conceitos de proteção e segurança da informação. Esse é um tema cada vez mais relevante, pois envolve a proteção de dados e sistemas contra acessos indevidos. Os principais pilares da segurança da informação são a confidencialidade, que garante que apenas pessoas autorizadas tenham acesso à informação. A integridade, que assegura que os dados não sejam alterados indevidamente. E a disponibilidade, que garante que a informação esteja acessível quando necessário. Agora vamos falar sobre vírus, worms e outras pragas virtuais. Os vírus são programas maliciosos que se replicam e infectam arquivos e sistemas, podendo causar danos ou roubo de informações. Os worms são semelhantes aos vírus, mas se espalham automaticamente pela rede, sem necessidade de interação do usuário. Existem também outras ameaças, como o spyware, que coleta informações sem autorização, e ransomware, que bloqueia o acesso a dados e exige pagamento para liberação. Para se proteger dessas ameaças, utilizamos aplicativos de segurança. O antivírus é responsável por detectar e eliminar programas maliciosos. O firewall atua como uma barreira de proteção, controlando o tráfego de dados entre o computador e a rede. Já o anti-spyware é utilizado para identificar e remover programas que espionam o usuário. Em provas, a banca costuma cobrar conceitos básicos, diferenças entre os tipos de ameaça e funções dos principais aplicativos de segurança. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é importante conhecer as ferramentas do Office, entender o funcionamento das redes e dominar os conceitos de segurança da informação. Esse é um conteúdo muito presente em concursos e que pode garantir pontos importantes na sua prova, principalmente para quem estuda com atenção aos detalhes e prática com questões. Agora nós vamos trabalhar um tema atual, muito cobrado em concursos recentes e que tem ganhado cada vez mais espaço nas provas, que é a inteligência artificial. Vamos abordar conceitos básicos, inteligência artificial generativa, chatbots, aplicações no serviço público, além de ética, transparência, vieses e proteção de dados. Primeiramente, é importante entender o que é inteligência artificial. A inteligência artificial, ou inteligência artificial, é uma área da tecnologia que desenvolve sistemas capazes de simular a capacidade humana de aprender, raciocinar, tomar decisões e resolver problemas. Esses sistemas utilizam dados e algoritmos para identificar padrões e gerar respostas. Dentro da inteligência artificial, temos diferentes tipos de aplicações. Uma das mais cobradas atualmente é a chamada inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa é aquela capaz de criar conteúdos novos, como textos, imagens, vídeos e até códigos, a partir de padrões aprendidos em grandes volumes de dados. Esse tipo de tecnologia é amplamente utilizado hoje em ferramentas de produção de conteúdo, atendimento automatizado e apoio à tomada de decisão. Outro conceito importante são os chatbots. Os chatbots são sistemas automatizados que interagem com usuários por meio de conversas, geralmente em texto. Eles são muito utilizados em sites, aplicativos e serviços públicos para atendimento ao cidadão, respondendo perguntas frequentes, orientando processos e agilizando o atendimento. No contexto do serviço público, a inteligência artificial vem sendo cada vez mais aplicada. Ela pode ser utilizada para análise de dados, identificação de fraudes, automatização de processos, atendimento ao público e melhoria na tomada de decisões. No caso de órgãos como o PROCON, por exemplo,
A inteligência artificial pode ajudar na análise de reclamações, identificação de padrões de problemas e apoio na fiscalização. No entanto, junto com os benefícios da inteligência artificial, surgem também questões importantes relacionadas à ética. A ética em inteligência artificial envolve o uso responsável dessas tecnologias, garantindo que elas não prejudiquem indivíduos ou grupos. Um dos principais problemas nesse contexto são os vieses. Os vieses ocorrem quando o sistema apresenta tendências ou distorções nos resultados, geralmente devido aos dados utilizados no treinamento. Se os dados forem enviesados, o sistema também será. Isso pode gerar discriminação ou decisões injustas. Por isso, é fundamental que os sistemas de inteligência artificial sejam desenvolvidos com transparência. A transparência significa que é possível entender como o sistema funciona, quais dados ele utiliza e como chega às suas conclusões. Isso é essencial principalmente no serviço público, onde as decisões precisam ser justificáveis. Outro ponto extremamente importante é a proteção de dados pessoais. Sistemas de inteligência artificial geralmente utilizam grandes volumes de dados, muitos deles contendo informações pessoais. Por isso, é necessário garantir a segurança dessas informações e respeitar a privacidade dos usuários. No Brasil, a proteção de dados é regulamentada pela Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece regras sobre coleta, armazenamento e uso de informações pessoais. Em sistemas inteligentes, é fundamental garantir que os dados sejam utilizados de forma segura, ética e com o consentimento do usuário. Em provas, a banca costuma cobrar conceitos básicos de inteligência artificial, aplicações práticas, riscos, vantagens e questões relacionadas à ética e proteção de dados. Para ter um bom desempenho nesse conteúdo, é importante entender os conceitos, acompanhar as aplicações no mundo real e refletir sobre os impactos dessas tecnologias na sociedade. Esse é um tema moderno, interdisciplinar e cada vez mais presente em concursos. Dominar esse conteúdo pode ser um diferencial importante na sua prova. Agora nós vamos trabalhar um tema muito importante para o concurso do Procon Rio de Janeiro, que é o Decreto Estadual número 48.209 de 2022. Esse decreto trata da produção e tramitação eletrônica de documentos e processos administrativos no âmbito da administração pública do Estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, é fundamental entender o objetivo desse decreto. Ele foi criado para modernizar a administração pública, substituindo processos físicos por processos digitais. Isso significa que documentos, protocolos, tramitações e decisões passam a ocorrer de forma eletrônica, trazendo mais agilidade, transparência e eficiência para o serviço público. Com a digitalização dos processos, há uma redução significativa do uso de papel, além de facilitar o acesso às informações e melhorar o controle das atividades administrativas. Esse modelo também contribui para maior organização e segurança dos dados. Um ponto central do decreto é a adoção de sistemas eletrônicos para gestão de documentos e processos. Esses sistemas permitem a criação, o envio, a assinatura, o armazenamento e o acompanhamento de documentos de forma totalmente digital. Dentro desse contexto, a assinatura eletrônica ganha grande importância. Ela substitui a assinatura física e garante a autenticidade, integridade e validade jurídica dos documentos. Isso significa que os documentos eletrônicos têm o mesmo valor legal que os documentos em papel, desde que atendam aos requisitos estabelecidos. Outro aspecto relevante é a tramitação eletrônica dos processos. Isso quer dizer que os processos administrativos não precisam mais circular fisicamente entre setores. Tudo é feito por meio do sistema, permitindo maior rapidez, rastreabilidade e controle. O decreto também estabelece regras sobre a gestão de documentos digitais, incluindo sua criação, classificação, armazenamento e arquivamento. É importante garantir que os documentos sejam organizados de forma adequada, permitindo fácil localização e preservação das informações. Além disso, o decreto reforça a importância da segurança da informação. Como os dados passam a ser digitais, é fundamental garantir a proteção contra acessos indevidos, perdas ou alterações não autorizadas. Isso envolve o uso de sistemas seguros, controle de acesso e boas práticas de gestão.
Outro ponto importante é a transparência. Com os processos eletrônicos, torna-se mais fácil acompanhar o andamento de processos administrativos, o que contribui para a fiscalização e o controle social. Também é importante destacar que os servidores públicos devem estar capacitados para utilizar esses sistemas, pois a correta utilização das ferramentas é essencial para o bom funcionamento da administração digital. Em provas, a banca pode cobrar os objetivos do decreto, suas principais características, vantagens da tramitação eletrônica, validade dos documentos digitais e aspectos relacionados à segurança e transparência. Esse é um conteúdo que envolve tanto aspectos jurídicos quanto tecnológicos e está diretamente ligado à modernização do serviço público. Para ter um bom desempenho, é importante entender a lógica do decreto, seus objetivos e como ele impacta a rotina administrativa. Esse tema é cada vez mais relevante e pode garantir pontos importantes na sua prova, principalmente por estar diretamente relacionado à prática do serviço público atual. Chegamos ao final dessa aula de Tecnologia da Informação, onde trabalhamos os principais conteúdos exigidos para o concurso do Procon Rio de Janeiro. Essa é uma disciplina que exige atenção aos conceitos, mas também familiaridade com o uso prático das ferramentas. Agora é fundamental que você revise esse conteúdo, organize seus pontos de dificuldade e pratique com questões, pois isso vai consolidar o aprendizado e aumentar sua segurança na prova. A partir de agora, nós vamos iniciar a parte de conhecimentos específicos, que é decisiva para sua aprovação e exige um nível ainda maior de foco e aprofundamento. No próximo vídeo, nós vamos começar pela disciplina de Economia. Então siga para a próxima aula e continue firme na sua preparação.